Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou te contar, o Samuel vai te contar como é que foram os primeiros 6 meses na empresa, trabalhando aqui no Canadá, desafios, coisas legais, o que que muda, o que que é diferente do Brasil, das empresas que ele trabalhou. Então fica aqui que a gente vai te contar tudo, que eu tenho certeza, principalmente para você que é da área de TI, ó, você já vai ficar ligadinho, tá? E para quem não é inscrito neste canal, aproveita e se inscreva, meus amores! Dê aquele like que ajuda muito o nosso vídeo chegar a mais pessoas e ativa o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo. Então, ó, gente, Samuel, todos vocês já conhecem. Quem não assistiu o vídeo Como Arrumamos o Primeiro Emprego no Canadá, assista o vídeo, que vale super a pena, vocês vão entender muitas coisas de como arrumar trabalho. Hoje, então, vamos falar da experiência do Samuel de 6 meses de empresa. O que aconteceu? Tá vivo, gente? Vivo ele tá, que ele tá aqui. Samuel, fala um pouquinho, então, como é que foi o primeiro mês? Você entrou na empresa, o que aconteceu? Você entendeu alguma coisa? Teve interação? Não teve? Fala um resumão do seu primeiro mês antes da gente entrar um pouco mais a fundo. Bom, primeiro mês, desespero total. Não tem como a gente fugir da língua. A empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que ela acaba contratando desenvolvedores para trabalhar em projetos de terceiros. Então é comum que eu participe de projetos em diferentes empresas, né? Mas o projeto que eu comecei foi um projeto de uma empresa de telefonia aqui, chamada Rogers, e era um projeto que ia ser desenvolvido dentro da própria empresa, né? Assim, eu trabalhei com uma equipe nos primeiros meses. De uma certa forma, eles estavam erguendo um time novo para fazer uma nova aplicação, nova feature, né, no aplicativo, e eles levantaram um time inteiro para fazer isso. Então, assim, eu me senti muito perdido, mas como o time todo era novo, desde do gerente do projeto até todos os desenvolvedores, só tinha uma ou duas pessoas que já tinham um certo conhecimento, todo mundo se sentiu um pouco perdido. Então a gente se encontrou nesse desespero, né, de ter que descobrir o que precisava ser feito. Então eu acho que isso não demonstrou tanto o quanto eu estava desesperado com a língua, né. Primeiro mês foi bem difícil até as coisas engrenarem, assim. A gente sempre ouve, né, Samuel, assim, gente, a gente olhou muitos vídeos também, né, de pessoas que falaram como é que foi e amigos também, né, e todo mundo fala que o primeiro mês é, assim, desesperador e é mesmo. Olha, é muito complicado, porque imagina que você tem que fazer algo e se você não entende o que está sendo dito, como é que você faz? Né? Então, a questão da língua pega muito, igual a gente fala, né? Dá para vir pro Canadá sem falar inglês? Dá. Vai passar perrengue? Demais. Muito, muito. Muito, Assim, muito. Lógico que a língua, você tem alguns artifícios que você pode trabalhar. Por exemplo, o que eu costumava fazer era tentar falar o mínimo possível e tentar absorver tudo que fosse escrito. Então, por exemplo, numa reunião que eles mostravam alguma coisa, eu já copiava um link, já guardava algumas informações para depois eu poder buscar aquilo escrito e ter uma absorção de 100% daquele conteúdo. Porque às vezes numa reunião eu estava absorvendo 50, 60, quando eu estava absorvendo 30% da informação. Então você pesca algumas coisas aqui e aí o que eu procurava fazer e o que eu procuro até hoje é depois tentar procurar onde tem essa informação do que eu preciso fazer com 100% de certeza, ou pelo menos com 90%, né? E não com 10%. Não, eu acho legal que a gente já entrou, eu até comentar agora do idioma, a gente até já entrou no assunto e gente, imagina assim, que é um negócio primordial, porque é a comunicação ali do projeto, né? Samuel, como é que você fazia, por exemplo, nas reuniões? Você falou, ó, eu falava o menos possível, mas em algum momento você precisou falar do teu trabalho, o que você estava fazendo naquele momento, naquela semana? Como foi isso? Você tem alguma dica? O que você fez aí para falar pro pessoal?
Eu vou trazer uma questão muito particular. Eu não acho que isso se enquadre de uma forma geral, mas no começo do projeto, o que que a gente fazia? A gente tinha as reuniões diárias e nas reuniões diárias eu precisava dar um status do que eu estava fazendo. Então eu já me antecipava ao meu status, já deixava tudo escritinho lá certinho, Legal. e na hora eu respondia. Quando alguém me perguntava uma coisa, eu tentava responder. Quando eu não entendia o que era perguntado, eu tentava presumir. E quando isso não funcionava, aí era desespero. Aí eu, desculpa, eu não entendi. Você pode escrever para mim? Se fosse uma coisa que eu poderia responder depois. Isso aconteceu poucas vezes, mas por isso que eu falo, a maioria das vezes eu tentava assim, não perguntar nada ao vivo. Depois eu perguntava no chat escrito, porque daí por escrito eu conseguia pegar essas informações com mais exatidão. E no ao vivo eu deixava, tipo, dava o meu status, falava o que eu tinha feito, obrigado, tchau. Legal. E aí é legal até você ter falado disso, assim, como é que é a galera, assim? Por exemplo, no Brasil você sempre falou, o pessoal tem bastante gente que manja e tal, mas assim, a gente tenta trocar de uma certa. Como é que é aqui o relacionamento? Tipo, o pessoal é legal, o pessoal é chatão, dá pra conversar, assim, né? Eles são solícitos ou não? Como é que foi a tua experiência? Gente, tudo que a gente tá falando aqui é a experiência do Samuel. Não quer dizer que é verdade absoluta, não quer dizer que todas as empresas são assim ou assado, é a experiência dele, aliás, tudo que a gente fala aqui no canal, tá bom? Então saibam que vocês vão ter a experiência de vocês, mas é legal ouvir a outra pessoa, né? Putz, aconteceu isso com o Samuel, então eu não sou o único, né? Então isso é legal a gente trocar. A primeira equipe que eu trabalhei era uma equipe que tinha uma galera remota. Eles estavam, acho que 90% do meu time no Paquistão. Então Caramba. isso foi assim, bem interessante, porque você está trabalhando com outro time, uma outra cultura, você tem a possibilidade de encontrar um mundo novo de pessoas, de ideias, entendeu? Do sotaque, para mim foi bem difícil. A gente vem aqui muito preparado para. A gente, no caso, nós dois, mas, né, não É. posso falar de uma maneira geral, mas muito consumindo um sotaque único, que é o sotaque americano, que é o mais próximo do sotaque canadense. Até com o sotaque britânico eu tenho dificuldade, já é um Também. inglês mais difícil de entender para mim. E a galera do Paquistão, eu não sei que lado que eles estão da Índia, mas é um sotaque bem característico, é difícil de entender, difícil de entender. Eu já não tenho um inglês no qual eu vou absorver 100%. Eu não tenho ainda esse inglês. Eu não tenho ainda essa vivência do inglês para falar assim, tá, eu entendi 95% e esses 5% não vão fazer tanta diferença. Fui encontrando ferramentas, que era, vou tentar a maior parte da minha informação escrita. Que aí, Google Tradutor, você põe lá, se você não entendeu a ideia, você pergunta de novo. Nem sempre dá para ser assim, mas assim, eu posso dizer que eu conseguia fazer isso 80% do meu tempo. E o pessoal, gente boa. Quando você perguntava, respondia, Não, ou mais ou menos meio chatão, assim. não. O time era bem legal, eu até consegui conversar com o pessoal era até. Eu até me surpreendi, eu achei que eles eram bem brincalhões, assim, sabe? De tipo, é, próximo assim do que é o brasileiro, que é de brincar, de fazer uma piada no dia a dia, assim. Eu pensei que ia ser uma coisa muito mais sim, não, vamos. E isso foi legal, isso foi bacana, assim. Legal, show de bola. E aí fala, então, você falou que estava nesse primeiro projeto, então significa que você não está mais neste projeto. Como é que é dentro da empresa para mudar de projeto? Você simplesmente num dia eles falam, manda um e-mail, Samuel, você está em outro projeto? Ou como é que funciona essa dinâmica de mudar de projeto? Para a pessoa que não sabe, o que é mudar de projeto? Como que funciona isso? Na área de TI, trazer um pouco aí para a vida normal, quando você está, sei lá, trabalhando com uma construção. Imagina que você é o cara lá que vai construir a casa. Acabou de construir aquela casa, talvez você não tenha uma próxima para fazer. Então você vai para um outro projeto de uma casa nova. Na área de TI, então, às vezes você termina de desenvolver alguma nova feature que a gente chama e às vezes quando não tem mais nada para você fazer, quando o aplicativo não é do zero, você só foi lá e criou uma coisinha nova, às vezes você vai para um outro projeto se não tem mais nada ali para você fazer.
Nessa empresa que eu estou particularmente, como ela é uma empresa que ela contrata desenvolvedores para trabalhar em projetos de terceiros, tem um contrato com essa empresa, então para eu ir para um outro projeto é como se eu tivesse fazendo uma nova entrevista para uma nova empresa, sem Caramba. sair do emprego. Então não muda salário, não muda nada, não sou demitido, mas eles vão me mandar para um outro projeto. E aí, nesse caso, eu tive que fazer algumas entrevistas. Teve uma entrevista que eu não passei, e teve uma outra entrevista que eu passei, e que é o projeto que eu estou atualmente. Não, gente, se a gente pensar, isso é louco, né? Você tá na empresa, você não saiu, mas para você entrar em outro projeto, você tem que fazer outra entrevista, outro processo seletivo, conversar com a equipe, ver se você se integra com a equipe nova. Tudo novo, gente. Então, olha isso. É legal? Não é. Não é. Não é legal. Samuel falou: Meu, podia só, já que tá na empresa, só realocar. Mas não é assim, né? Cada cliente tem um trabalho que vai ser feito, que vai ser desenvolvido. Então, Samuel, fala um pouquinho deste novo projeto. O que você achou? Foi melhor que o outro? Não foi? Entrega, prazo é muito restrito, não é? Fala um pouquinho desse novo projeto. Esse novo projeto, particularmente, eu achei melhor que o outro, porque ele está mais organizado. Como a gente tinha no projeto anterior, a gente tinha que entregar uma nova tela lá da aplicação em pouco tempo e o time era novo, a gente tinha muitas dúvidas, então o processo era muito desorganizado. Então a gente ficava muito tempo procurando se organizar mais até do que desenvolvendo. E isso custa tempo. No projeto atual já é um outro ambiente, onde já é uma empresa mais estruturada, o projeto em si já é mais estruturado. Então a gente já tem o que é a nossa meta, ou o que a gente vai fazer. Então, quanto a isso, eu achei melhor, porque ali você já vai ter todas as características que eu acredito que seja de um bom projeto, de um projeto organizado para você desenvolver. Nesse caso, também eu estou trabalhando com pessoas, não é um time local, então grande maioria são canadenses, ou que pelo menos já vivem aqui há um bom tempo, então tem um inglês com um sotaque um pouco mais fácil para mim entender. Que legal. Mas não significa que seja fácil, porque eu ainda, como disse, não tenho o domínio do inglês de 100%. Show de bola, gente. Olha quanta informação e eventualmente vocês também vão passar por isso, né? Então, para quem não sabe, o Samuel é desenvolvedor iOS, tá? A gente começou a falar, então ele desenvolve para iPhone, aplicativos para celular, para o iPhone. Então, com certeza vai ter bastante gente assistindo da área de TI que também vai procurar trabalho aqui. Samuel, qual que é a média de salário de desenvolvedor, no caso iOS, porque é o que você tem experiência? Qual que é a média de salário aqui no Canadá? Qual é o salário que a galera entra, tipo, que é um salário para começar, que normalmente, tipo, menos que isso o pessoal não vai pagar, né, nas empresas de TI? Qual é a média e o que seria um salário bom? Que você fala assim, putz, esse salário eu estourei no norte. Fala um pouco de salário aqui, que é a realidade, né, gente? Porque a gente tá aqui, ele tá no mercado de trabalho, ele fez um monte de entrevista. Então, qual que é a renda que estão aplicando agora aqui no Canadá? Quando eu comecei aqui, quando eu vim para cá, na verdade, a minha ideia era partir de alguns pontos, assim. Eu pesquisei um pouco do mercado e vi que um salário baixo na área de TI seria em torno de $60.000 por ano. Né? Então eu falei assim, $60.000 por ano é o mínimo, menos do que isso não faz sentido, até pelo tempo de experiência. Eu já trabalho com desenvolvimento há 11 anos e então falei assim, beleza, eu vou aceitar menos por causa do meu inglês, para eu poder me desenvolver. Então eu acho que um salário inicial aqui gira em torno de 60, 70, pode ser mais, mas assim, isso foi o que eu vi que falei, beleza, júnior. Salário para pleno, você já vai para 80, 90, 95, tá? Não necessariamente significa que você vai conseguir, significa que assim, existe essa margem que eu vi dentre as vagas que eu estava procurando. E sênior acima de 95, acima de 100. Aqui, assim, você tem dois tipos de trabalho. Você tem, que é o CLT, e você tem o contractor, que seria o PJ. O salário do PJ
eu não sei todos os valores, mas assim, eu sei que você tem que dar pelo menos 30% do seu salário. Então, às vezes, você consegue um salário, por exemplo, já vi gente oferecendo salário de $100 a hora. Para você ter uma ideia, 80 mil dá em torno de $40 a hora, então $100 é bastante coisa. Só que 30% disso é imposto que você tem que guardar e você tem que pagar seu imposto. Isso, ele não é retido na fonte ali. Então, chega no ano que vem, você tem que ter aquele montante lá e pagar o governo, senão... Então, tem essa discrepância também, que não dá para falar de um salário fechado, porque você tem um contractor e você tem... CLT, né? CLT, eu não vou lembrar o nome agora. E você também tem as empresas americanas que contratam muito aqui. Então, aí você tem uma outra discrepância de salário, porque assim, uma empresa americana, se ela vier te oferecendo $100 mil americanos, isso já parte de 130, mais ou menos aí, pela conversão, $130 mil canadenses. E $100 mil para o mercado americano é um salário médio. Entendi. Você entendeu? Até porque, principalmente empresas do Vale do Silício, empresas de Nova York, você tem esse valor maior. Então, assim, você pode ir de 60 até 150. Assim, o céu é o limite, pode conseguir 200, 250, enfim, mas... Gente, é só para vocês terem uma ideia, tá? E aí o Samuel trabalha full time, é como se fosse CLT, então já desconta na fonte esses impostos, dá mais ou menos isso, Samuel, uns 30% de diferença? Dá isso, gente, 30%. Eu acho que é isso, quando o dinheiro é bem empregado, quando você tem uma sociedade mais igualitária, que é a sociedade aqui, pelo menos do jeito que eu enxergo aqui no Canadá, você não tem uma discrepância de nem muito rico e muito pobre, lógico que existe, né? Não é um paraíso aqui, a gente não vê paraíso, mas assim, faz parte do jogo, você entendeu? Eu sei que aqui eu vou ter um poder de compra maior, o meu dinheiro vai valer mais, então por mais que eu pague mais imposto, você entendeu? É o preço de viver nessa sociedade. É isso. Acho justo. É isso. Gente, para encerrar o nosso vídeo, Samuel, uma dica que você queira dar, sei lá, de algum perrengue que você tenha passado, ou alguma coisa legal que você falou, putz, isso foi legal, talvez essa dica ajude o pessoal que também vai procurar trabalho no Canadá, o que quer manter o trabalho no Canadá, né, gente? Não é só arrumar, depois é manter. Então, tem alguma dica pra gente encerrar o vídeo que você acha legal, dá pro pessoal? 2 dicas que foram importantes para mim. O meu currículo era muito assim, tipo, desenvolvedor iOS, trabalhei em projeto tal durante tanto tempo e é isso aí. Aqui, eles querem saber o que você fazia no seu dia a dia. Então, um recrutador, ele me pediu muitas informações, isso foi bem cansativo, mas foi um dia que eu tirei para fazer isso, né? De pensar em tudo isso, mas o meu currículo ficou muito mais atrativo, que é desenvolvedor iOS, na linguagem Swift XPTO, fazia testes unitários assim, assado, trabalhava com o time, ajudava os júniors, fazia code review, Então todas as informações que você faz no dia a dia é parar, olhar para o seu dia a dia e pôr no seu currículo. E depois você pega essas informações, condensa tudo em um texto, que é o texto que você pode usar principalmente em entrevistas virtuais, que você pode usar para você se referenciar na hora que você está falando sobre você. Legal. Porque a pessoa ela vai pegar e vai falar assim, conte um pouco sobre a sua história. Então eu tinha essa trajetória ali, que depois de um monte de entrevistas ficou mais natural, eu ia lendo mesmo, mas tentava fazer de uma forma natural. Isso me ajudou. Então, detalhar o currículo, ter esse roteiro para as entrevistas, principalmente se o seu inglês não for tão bom, ajuda. E assim, gente, não tem como não passar vergonha. Não tem como você não se sentir constrangido. Não tem como, a não ser que você fale um bom inglês. Mesmo assim, ainda você pode cometer uma gafe. Então, em muitos momentos o que eu fiz foi aceitar a vergonha e passar a vergonha. Eu pegava entrevistas que às vezes eu sabia que eu não me interessava para treinar. Você entendeu? Eu chegava a fazer 2, 3 entrevistas num dia, era cansativo porque é muito estresse
Desgaste, né? Você tem que pensar. É um cansaço emocional, porque você tá sendo julgado, né? Exatamente. Então isso é muito ruim. Mas não tem saída. Não tem saída. Do mesmo jeito que você vai passar por isso no Brasil, você vai passar por isso aqui, e aqui o agravante pode ser a língua. Então, foquem na língua. Esse eu acho que é primordial. Todo mundo que está aqui, quando você vem, você fala, poxa, eu vou aprender inglês aí muito rápido. Talvez não. A gente está vivendo a pandemia, por exemplo. Nós dois vivemos muito dentro de casa. É isso. A gente tem pouco contato. Então, o inglês ele vai aumentar quanto mais você se expor para o inglês, quanto mais você treinar e estudar. Então, eu acho que a dica é essa. Tenha um currículo bem resumido, tenha um roteiro para as entrevistas e mete a cara. É isso, meus amores. Gente, é sair da zona de conforto. É um negócio que dá borboletas no estômago? Dá, mas depois vai valer a pena, né, Samuel? Estamos na torcida de que vale a pena. Lógico. Mas é isso, vai valer sim, com toda certeza. Já está valendo, a gente já está vivendo coisas que a gente jamais imaginou viver. Não quer dizer que é fácil, né? Acho que vale até um vídeo É depois, hein? Coisas que a gente nunca viveria em... Aí, gente, quem sabe? Escreve aqui, comenta aqui se vocês querem um vídeo falando sobre as coisas que a gente nunca viveria em outro lugar se não tivesse vindo morar no exterior, fazendo intercâmbio, passando perrengue, passando vergonha, e é isso. Passando nervoso, passando ódio, é isso, tá? Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. É um vídeo que é para trazer a realidade, como sempre, tudo que a gente fala aqui é para trazer a real, diante da nossa experiência, claro, mas para que vocês se sintam aí representados e todo mundo que está vindo aqui já saiba um pouco do que vai achar, né? E essas informações que a gente traz para vocês, a gente não tem a realidade absoluta, tá, gente? Então, levem isso pro coração de uma forma que, poxa, isso foi uma experiência que eles viveram. Não significa que a minha vai ser igual, não significa que vai ser diferente, significa nada. Só é mais uma coisa para o seu repertório, para você poder tratar das suas emoções, para quando vocês vierem para cá, para quem tiver o plano de vir para cá, saber que é recompensador, mas é bem difícil também e desafiador. Isso. É isso. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.